bem? Espero que esteja. A nossa dica de hoje é sobre a postura. E para falar sobre a postura, não tem como não explicar um pouquinho sobre a nossa coluna vertebral. Primeiro, a postura, ela não envolve só a melhoria na dança em si, mas ela afeta diretamente a nossa qualidade de vida, pois é algo que está no nosso dia a dia. Vamos lá. A nossa coluna vertebral, ela tem as suas curvaturas normalmente. Ela tem as suas curvaturas, ela não é totalmente retinha, ela tem uma pequena curvatura. Porém, se relacionando à dança, nós temos uma mudança aí para evitar lesões. Tudo na dança é algo muito pensado, é algo trabalhado. Então, quando nós estamos falando de dança, de movimento, de exercício físico, a gente tem que pensar em uma boa postura, uma boa desenvoltura na postura para não ter lesões, para não sofrer lesões. E como que a gente faz isso? Vamos parar para pensar, vamos entender como que é a nossa coluna. A nossa coluna vertebral, ela tem as suas curvaturas normalmente, e entre cada vértebra tem os discos vertebrais. E esses discos vertebrais, eles são responsáveis para amortecer os impactos. É igual ao nosso joelho, o nosso tornozelo, eles amortecem o impacto. Então, esses discos, quando eles estão muito pressionados, é porque tem uma sobrecarga nele. Então, a gente está fazendo uma carga maior onde não deveria estar, quando a gente está com uma postura incorreta. Pensando nisso, na dança, a nossa postura ela tem que ser alongada, ela tem que ser para cima, porque já que nós temos esse disco entre as vértebras, a gente tem que dar mais espaço entre eles para a gente conseguir trabalhar, fazer o movimento da forma adequada, sem pressionar a nossa coluna vertebral. E nesses discos vertebrais, eles estão ligados diretamente ao nosso sistema nervoso central. É por isso que pode dar hérnia de disco, se a gente pressionar os discos, se tem algum desvio na coluna, ou se tem alguma hiperlordose, enfim, pode ter vários problemas decorrentes de uma má postura. Então, nós temos que pensar assim, como eu vou ter uma boa postura para a dança e para a vida, né? A nossa coluna, ela tem as curvaturas normal. Se eu tô normal, a coluna é assim. Ela tem uma curvatura aqui, ela tem uma curvatura aqui na lombar, aqui na cervical. Na lombar ela é para dentro, né? Na cervical ela também é, e na dorsal ela é para fora. Pensando nisso na dança, o que acontece? A gente tem que minimizar essas curvaturas, a gente tem que diminuir essas curvaturas, a gente tem que tentar deixar a nossa coluna o mais reta possível e diminuir as curvaturas dela. Como que a gente faz isso? Trazendo essa parte aqui torácica, essa parte dorsal para frente. E isso não é apenas empurrar o peito para frente, porque se a gente empurra o nosso peito para frente, as nossas costelas abrem e a gente fica estufada para frente. A boa postura não é isso, a gente tem que pensar em crescer para cima. Então a gente tem que pensar assim, estou de costas, né? A minha coluna está normal, eu tenho que pensar em crescer, como se alguém estivesse puxando a minha coluna para cima, e não apenas estufando ela para frente, mas puxando para cima, crescendo. E assim, a gente não pode jogar o nosso peito para frente, a gente tem que fechar as nossas costelas para diminuir a curvatura que ela tem lá atrás, para dar mais espaços entre as vértebras e assim não causar lesões. Por exemplo, se eu for fazer um plié de frente, estou na primeira posição dos pés, o joelho tem que acompanhar a direção dos meus pés, ele não pode ir para frente, ele tem que acompanhar a direção dos meus pés, para o lado. Então, eu vou fazer um plié de frente, e plié, fiz o plié. Agora ele de lado, da forma errada, se eu não puxar as minhas costas, não pensar em crescer para cima. Vou fazer normal. Aqui fica uma lordose, uma hiperlordose.
E eu não posso, eu tenho que encaixar o meu bumbum para baixo e deixar as minhas costas retas pensando em crescer para cima. Porque se eu encaixar aqui embaixo, mas soltar as costas normal, não vai adiantar nada. Então eu tenho que comprimir e pensar em crescer. Então, errado e certo. Eu diminuo a curvatura das minhas costas. E é assim durante a dança, e a gente também tem que pensar assim durante o nosso dia a dia, em trazer as costas para frente e não estufando as costelas, mas fechando as costelas, trazendo as costas para frente e pensando em crescer para cima, como se alguém estivesse te puxando para cima, mas os seus ombros continuam para baixo, uma força para baixo e você para cima. Assim você abre espaços entre as vértebras e não ocasiona lesão em você. Um outro movimento, por exemplo, se eu for fazer um cambrê, estou aqui de lado, primeira posição, estou pensando em crescer para cima, tentando diminuir a curvatura das minhas costas. Se eu for fazer um cambrê, eu tenho que crescer para depois fazer o cambrê, crescendo. Eu não posso só virar as minhas costas assim, ó, porque aí eu causo uma pressão aqui. Eu pressiono os meus discos e aí eu posso causar problemas na minha coluna. Então, quando eu for fazer um cambrê, eu não posso só virar as minhas costas. Não, eu tenho que crescer para abrir espaços entre as vértebras e dar espaço para o meu disco para depois eu fazer o cambrê. Então, eu cresço, depois que eu cresci, eu vou fazer o cambrê crescendo, porque aí eu dou espaço nas minhas vértebras entre os discos e eu não pressiono ele. Viu a diferença? Errado, só virando, correto. Cresço e depois faço o cambrê. Uma outra forma, por exemplo, se eu for fazer um fondue. Fiz um tandi na frente, estou na primeira posição, arrastei meia ponta e aí eu faço o fondue, jogo as minhas costas para frente, reta. Eu tenho que pensar em estar com a coluna reta. Eu não posso fazer uma curva aqui, ó. Eu tenho que encaixar, reta. Conseguiram entender a diferença? E essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!